Como entender o motivo do comportamento do seu paciente. Se esse é um assunto que te interessa, curta e compartilhe esse conteúdo agora mesmo. As crenças intermediárias, que são atitudes, regras e suposições, estão presentes no nosso funcionamento para justificarem as estratégias compensatórias e evitarem que as crenças centrais dos nossos pacientes apareçam ou se concretizem. Isso aí na cabeça deles, né, na ideia deles. Atitudes e regras aparecem no formato de se isso, então aquilo. E dessa maneira nós conseguimos mais facilmente ver a conexão das crenças com os comportamentos de segurança dos nossos pacientes. Quando os pacientes se tornam depressivos, por exemplo, as suas atitudes se tornam mais extremas. Nós podemos encontrar atitudes como é terrível ser dependente, quando, por exemplo, o paciente lembra que está morando na casa dos seus pais, por exemplo. É bem provável que se esse paciente não estivesse depressivo, ele conseguiria ver a situação de outra maneira. Ele poderia pensar que morar com seus pais não é realmente o que ele quer, mas que é só temporário, que isso é temporário e que ele está se esforçando para conseguir aí a sua própria casa. Você identifica as atitudes dos seus pacientes ao escutar os seus pensamentos automáticos hipergeneralizantes. Nós podemos encontrar aqui nessa parte de atitudes, né, pensamentos como é terrível ter um trabalho que paga pouco e de baixo status, por exemplo. Ser um fracasso é o pior que uma pessoa pode ser. É terrível não poder sustentar meus filhos. É realmente muito ruim não ter um namorado. Nada presta se eu não estiver num relacionamento. Não vale a pena viver a vida sem alguém para compartilhar as coisas. As atitudes, então, são basicamente mantras que o seu paciente desenvolveu a respeito da vida como um todo. No caso dos depressivos, essas atitudes levam o paciente a se sentir pior e ter comportamentos que mantêm eles no problema. Entenda esse conceito agora, internalize isso e tente refletir quais atitudes os seus pacientes possuem. Vamos falar então sobre as regras. As regras são ideias ou comandos que os pacientes possuem que governam os seus comportamentos. Elas podem ser desenvolvidas através da educação que nós temos, da cultura que nós vivemos, da sociedade ou baseadas aí em nossas experiências. Para identificar as regras, nós buscamos padrões de pensamentos automáticos que possuem palavras como deveria, devo, preciso, tenho que, não deveria, não devo, não posso, etc. Quando os pacientes ficam depressivos, as suas regras com frequência se tornam mais rígidas. E isso traz ainda mais sofrimento para eles. Eu não deveria me socializar no trabalho. Eu não posso socializar. Eu não devo tentar me divertir. Eu não deveria conversar com os meus pais. Eu deveria estar ganhando mais do que eu estou ganhando agora. Eu não deveria cometer erros. Eu tenho que ter a aprovação de todos. Eu não posso me deixar ficar chateado. Todo mundo precisa gostar de mim. Essas são algumas regras que nós podemos encontrar, no caso aqui, em pacientes depressivos. As regras e as atitudes acontecem no mesmo nível, onde, por exemplo, uma atitude de que é terrível ter um emprego de baixo status pode estar ligado a uma regra de que eu não posso ter um emprego de baixo status, ou eu preciso ter um emprego de alto status ou de um status melhor. Como eu falei anteriormente, essas regras e atitudes ajudam o paciente a se proteger da ativação da sua crença central. E agora, falar então sobre as suposições. As suposições condicionais estão no mesmo nível das atitudes e das regras. Elas ajudam o paciente a não entrar em contato com a sua crença central também e podem aparecer no formato se isso, então aquilo. Se eu usar o meu comportamento de segurança, a minha estratégia compensatória, eu ficarei bem, pelo menos
por enquanto. Mas se eu não usar o meu comportamento de segurança, a minha estratégia compensatória, a minha crença central se tornará verdade. Para identificar quais são as suposições dos pacientes, nós buscamos identificar o padrão de suposições de situações específicas. Por exemplo, um paciente depressivo pode ter a suposição de que se ele falar com as pessoas, elas descobrirão que ele é um fracassado. Se ele tentar fazer as coisas que ele precisa fazer, ele não terá energia e não conseguirá fazer aquilo. Resumindo então, regras e atitudes e suposições se apresentam todas no mesmo nível e nos ajudam a entender a conexão entre as estratégias compensatórias e as crenças centrais do paciente. E aí, o que você achou desse conteúdo? Deixa pra mim aqui embaixo. Curta também, mande aí o seu comentário e compartilhe com quem é da área e gostaria de saber mais sobre isso. Muito obrigado e até a próxima.